dia a todos. É um prazer estar recebendo todo mundo aqui hoje, nesse dia ensolarado, quente e repleto de emoções. Nós hoje vamos conversar aqui sobre a nossa capacidade de desenvolver grandes eventos, em especial as nossas observações a respeito da nossa Olimpíada aqui, em especial os eventos de abertura e de encerramento das duas Olimpíadas, e o Boulevard Olímpico também, que foi um tremendo evento de sucesso. Para compor aqui, já sentados aqui comigo, eu tenho à minha direita aqui o meu grande amigo Tony Coelho. O Tony é diretor da Associação Brasileira de Marketing Promocional, é o representante da associação no Rio, e é também encarregado de um negócio muito importante chamado GEA, que é o Grupo de Estudos Acadêmicos. Na verdade, ele está visitando o Brasil inteiro e desenvolvendo um trabalho para mostrar toda a potencialidade do Brasil nessa área de live marketing, que ele depois vai entrar em maiores detalhes com vocês. Temos aqui também à nossa direita, já um velho e grande conhecido de vocês, que é o professor Sandro Torres, professor aí de cibercultura, de inovação e criatividade, que vai estar debatendo com a gente aqui toda essa história que a gente está conversando aqui. Bom, quem não veio os outros dias perdeu grandes emoções. A gente vem tendo palestras espetaculares. Além da palestra espetacular, temos esse óculos espetacular da colega ali, que todo dia vem com esse óculos lindo, né? Eu tenho um amigo que é colecionador de óculos, cara, ele vai levar o seu. O Tony é colecionador de óculos. Mas as palestras têm sido bastante interessantes, e uma coisa que a gente tirou de todos os eventos, de todas as palestras que a gente tem acompanhado aqui, uma coisa que está muito em comum e uníssono quase. Começamos desconfiados, absolutamente incrédulos de que éramos capazes de fazer um evento de tal porte. A mídia, a gente viu aqui o Rodolfo Schneider dizendo que a Bandeirantes estava incrédula. A gente teve aqui várias pessoas da TV Globo. Estamos agora com 3 pessoas lá embaixo, o assessor de comunicação do COI, do COB e a editora do Globo Esporte. Enfim, o que a gente escuta do discurso de todos esses profissionais é o seguinte: está todo mundo com medo. Pelo que eu percebi também nas salas de aula, nesses períodos pré-Olimpíadas, acredito também que, pela experiência que eu estava ouvindo, vocês também estavam incrédulos da nossa capacidade de realizar aquele evento. Então, a maior prova disso é um vídeo que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha, que foi o que a BBC estava achando da nossa Olimpíada antes dela acontecer. Tira a cabeça daqui. Dá 2 cliques na tela. Um pouquinho. Rio 2016. The Olympic Games starts 5th of August across the BBC. Bom, como vocês podem perceber,
um vídeo de extrema qualidade, uma animação espetacular, mas extremamente preconceituoso. Eles estavam esperando que atravessasse aqui a orla marítima com cobras andando pela rua, onças penduradas nas árvores e por aí vai. Então, você vê que a expectativa já não era legal, só se falava de zika, doenças, assalto, enfim, falta de dinheiro, o governo estadual que tinha declarado calamidade pública por falta de recursos, enfim. A gente mesmo estava super influenciado negativamente a respeito do que viria. Quando eu falei aqui que houve um discurso comum, chegamos à conclusão de duas coisas assim que eu acho, uma opinião minha e outra opinião de todos. Uma é que o ponto de inflexão dessa história foi a abertura da Olimpíada. Quando a gente viu que com pouco dinheiro a gente conseguiu fazer aquele espetáculo maravilhoso, que foi maravilhoso mesmo, quem estava lá, eu estive lá e eu fiz uma ediçãozinha de melhores momentos que eu filmei com o celular. Depois eu fiquei vendo, eu falei, nossa, cara, que negócio maravilhoso que a gente conseguiu fazer, né? Extrema qualidade, recursos até então não utilizados em nenhuma parte do mundo, e a gente deu um show para todo mundo. Eu tive a curiosidade de, ao final da cerimônia de abertura, entrar na internet nos principais meios de comunicação da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, do mundo inteiro, até da China, e você vê, cara, que foi um negócio que surpreendeu todo mundo. Eu acho que foi ali, se não fosse o nosso prefeito com aquelas declarações infelizes, né, e umas besteiras e umas bobeiras naquela Vila Olímpica com uma goteirinha de não sei o que era uma coisa que não era para ter acontecido, nós, de fato, eu vi isso pelo próprio cara que comandou Londres, dizer que foi a melhor Vila Olímpica da história das Olimpíadas. Quer dizer, não precisava dar aquelas bobeiras que a gente deu no início. Se não fosse o nosso prefeito com aquelas declarações infelizes em sequência, dizendo que tinha que levar canguru para o pessoal da Austrália, e que eles responderam à altura de uma maneira muito educada, dizendo que eles precisavam de quartos sem goteira e um prefeito educado que os tratasse adequadamente. Então, dali a gente começou a sentir que teríamos uma mudança no negócio. Posteriormente, a gente teve também aquele caso dos nadadores, né, que parece que trouxe uma união para todo mundo aqui, virou um grande factoide internacional, aquela mentira descabida e desnecessária acabou tomando uma proporção muito grande na medida que ele disse que foi assediado por policiais para propina, e foi comprovado que não houve nada daquilo, um escândalo a ponto do arrogante Comitê Olímpico Americano soltar uma nota de desculpas de uma maneira que acho que nunca se viu um americano dar uma nota daquelas tão humilde, né? Depois ofenderam o nosso Biscoito Globo, cara. Caramba, Biscoito Globo é nosso, Cara, o jornalista americano foi falar do nosso Biscoito Globo, nós viramos uns patrióticos de primeira. Assim, carioca não pode falar das coisas dele aqui, né? E o Biscoito Globo é da cultura carioca, né? Aquele Biscoito Globo com um copinho de mate com bactérias na praia é uma coisa maravilhosa, não tem quem possa rejeitar esse tipo de coisa. Então, a gente veio num crescendo de coisas acontecendo, a realização do evento em si, a infraestrutura de arenas, essas coisas todas, espetacular, banheiros limpos, coisas que grandes eventos sempre tem uma rateada aqui. No início, nós tivemos algum probleminha com o negócio de caixa, de pagamento. Eu acho que o grande problema lá no Parque Olímpico foi só o preço das bebidas e das comidas, quer dizer, comidas inadequadas, fofura, essas coisas assim, e uma cervejinha a R$13 é duro, né? E só Skol. Então, o que acontece? De uma maneira geral, a gente foi aumentando a nossa confiança, a autoestima foi se recuperando, e a gente fez uma tremenda de uma Olimpíada. Quando chegou no evento de encerramento, demos outro show. Começa a Paralimpíada, demos outro show na abertura, né? A infraestrutura espetacular. A TV Globo fez um making-off do evento de abertura, colocou uma repórter para ser uma das figurantes,
Foi um negócio espetacular. O treinamento que eles fizeram antes, aquela coreografia toda pontuada, você não viu algo que você pudesse trazer para o nível de críticas mais intensa, né? Tudo bem articulado, bem feitinho, com mão de obra brasileira, com tecnologia brasileira e mais. Foi uma pena, a gente hoje teria aqui com a gente o Abel Gomes, que foi o cara que bolou tudo isso. Eu vou deixar para o Tony falar um pouco mais sobre ele, até porque são mais amigos. Enfim, cara, nós podemos. É isso aí. Yes, we can. Né? Então, assim, demos um show espetacular. Eu me lembro que 2 dias depois do evento de abertura, o Tony escreveu um artigo lá para o Promovil, muito legal, quase uma poesia técnica sobre o evento de abertura. Então, assim, a gente veio percebendo que a coisa melhorou. Quando veio a Paralimpíada, caramba, arrebentou. Uma semana antes da Paralimpíada, estava um fracasso de bilheteria, cara. De repente, começou todo mundo a comprar ingresso. Quem não tinha ido nas arenas ficou curioso, os preços eram bem mais baratos, e aí todo mundo começou a ir, e fizemos a maior Paralimpíada que já antes... não, mas Londres teve mais gente. Mas Londres tinha mais oferta de ingresso. Então, se você fizer proporcionalmente, a maior Paralimpíada do mundo foi essa agora, do Rio de Janeiro. E que eu acho que também foi o grande legado dessa Olimpíada. Por quê? A gente sempre teve uma visão de questão de deficiência como se fosse nós e eles, assim, um ponto de vista muito piedoso, às vezes até piegas de ajudar ao próximo, uma coisa assim. A gente conviveu aqui por cerca de 15 dias com deficientes para tudo que é lado, cara, cruzando o nosso caminho para tudo que é canto, tudo funcionando, instalações adequadas. Eu fui nas arenas, eu fui ver vários jogos da Paralimpíada. Cara, é um negócio espetacular, cara. Eu não me sinto mais no direito de choramingar de manhã e dizer, ai, que dor na coluna, cara. Não me sinto mais nesse direito, porque o que a gente viu aqui eram pessoas heróis, né? Pessoas que lutaram contra tudo e contra todos e conseguiram chegar lá. Então, eu acho que o grande legado dessa história daí é que essa coisa meio segregadora e divisão dos diferentes, na verdade, com essa intensidade que a gente conviveu com esse tipo de público, a gente acabou trazendo como se, na verdade, não somos nós e eles, somos todos iguais. E que a sociedade é composta de diferentes. Né? Então, eu não tenho dúvida, quer dizer, só nesse inteirinho todo aí, de 2, 3 anos para cá, só na preparação da Paralimpíada, a gente teve revisão total das normas ABNT de acessibilidade. A gente teve revisão dos códigos de obras municipais de todos os grandes municípios do Brasil. Rio de Janeiro, em especial, teve que modificar uma porção de coisa. Hoje, uma nova construção aí de imóveis residenciais e comerciais tem que estar previsto uma porta. Você vê que as portas vão aumentar agora dos apartamentos, porque num corredor tem que ter ângulo e abertura suficiente da porta para que um cadeirante possa entrar e se locomover por dentro de casa. Enfim, uma porção de coisas. Todas as farmácias que não têm condição de fazer rampinha, compraram umas rampinhas de metal e botam para fora. Né? O comércio, em geral, teve que ter um cuidado danado. Todos os condomínios foram obrigados a botar corrimão nas escadas. Olha, a gente não percebe determinadas mudanças que aconteceram com uma intensidade muito grande. Eu acho que eu continuo achando que o grande legado não foi a Olimpíada, foi a Paralimpíada. A gente aprendeu muito, né? Aprendeu a se comportar um pouco melhor também, porque algumas coisas em arena você tinha que ouvir, os atletas tinham que ouvir determinados sinais para conseguir desempenhar a sua função de atleta. Enfim, essa foi a minha visão. Ao final da Olimpíada, dando aquele balanço do Sport TV, o Rizek, da Sport TV, apresentou um vídeo da mesma BBC falando sobre o que eles entenderam, qual foi a visão deles pós-Olimpíada. Eu trouxe esse vídeo, ele está em inglês, mas é espetacular, é bom a gente dar uma olhada, porque mudou radicalmente a visão da turma lá de fora em relação ao Rio de Janeiro. A gente está com a faca e o queijo na mão viramos, sim, um grande polo de eventos, viramos, sim, um grande polo de profissionais
maravilhosos, de extrema capacidade técnica para trabalhar nessa área de eventos, e entramos definitivamente no circuito de grandes eventos mundial, né? A infraestrutura hoteleira que era carente, hoje a gente tem uma infraestrutura à altura para receber qualquer grande evento. Nós recebemos o maior evento do mundo, né? Never had there been an Olympic setting quite like this. The soaring splendors of Rio, in contrast to what might sink these games. Brazilian politics in limbo, an economy in recession, crime on the streets, filth in the waters, the Zika virus. The host nation wary of all this. The Brazilian boo would ring around Rio, if any Brazilians bothered to turn up to watch, that is. Then came the imported difficulties, the Olympics' own pet problems. The Russians, half here, half banned. Drugs, never far away. An alleged ticketing scam. Arrests of the Irish. You couldn't make it up. Except Ryan Lochte did. The boxing judges, again. Michael Conlan eliminated after judging, which just leaves me scratching my head. The spirit of fair play. Competition within a spirit of peaceful cooperation. And then there were the problems born of bad luck, the crashes of competition. And as if the Olympics didn't have enough testing to do, there was gender to define. An athletic gift, Caster Semenya must sometimes feel, weighing like a burden. No, it was not going to be easy. But if a couple of bullets came out of the favela, so too did Rafaela Silva, straight out of the City of God slums, and Rio found it had reason to cheer. Robson Conceição would not be denied. Fosse pra ter medo dessa estrada, não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa de um fã. E não vem dizer que não. Lance uma passagem, o tabuleiro causa medo. Home crowd, home boy, higher than ever, better than ever. And the mood changed. There was fun to be had. This is magical. There was a new question to be asked. And a betrothed pair on bikes winning enough gold Jason Kenny's got it! to make wedding rings for every couple in China. This was the only fever, gold fever in the velodrome. There had been a pre-Rio appraisal. These games could never be as good as London 2012. Well, it was time for a reappraisal. Great Britain's Max Whitlock is the floor Olympic champion. Oh, on his hero time! When scores! That's the golden goal! Andy Murray is a double Olympic gold medalist. Nicola Adams lets out a triumphant roar. GB medals were coming in at a pace and in a volume that had China worried about being overtaken, humiliated by some isolated little rocks off mainland Europe. Fiji, Specs in the Pacific, won their first medal ever in the new rugby sevens. Puerto Rico, half the size of Fiji, won their first medal. Puerto Rico is a territory of the USA, but the states can let their Caribbean island keep that gold. They had enough of their own. Top, as usual, of the medal table, with a familiar cast of winners and some new superstars. A true champion and a leader of a great team. That's not the last you're going to see of Simone Biles. The Americans couldn't beat this man. Nobody could. He can't be a one-man saviour of the Olympics, even if sometimes it feels that way. These were his final acts. Here
comes Usain Bolt, and Bolt is going to take it. Usain Bolt gets it! His final bursts of sub-10 and sub-20 seconds will be a hard act to follow, even though that's what everybody has been doing at the last 3 Olympics. He went out in style, not though breaking his own world record in the 200 he loves best. Some things he had to leave to others. One of the greatest pieces of distance running you have ever seen. The new world record to Ayana of Ethiopia. Each new distance, each new time, lifting the games. Van Niekerk takes it, and it is a new world record. And lifting what haunted Brazil. Atonement for the last World Cup in the sport that truly matters here. Neymar scores! 200 million Brazilians scream with delight. It leaves the legacy question. What becomes of all this? There's no doubt that some of Olympic Rio will rust and fade, reclaimed by a city that plays by its own rules, a city that the Games never came close to taming. Rio may struggle to feel any long-term glow from all this. But while the Games were on, while the giants soared in the city that soars, Rio was as Rio looked, imperfect, perfect. For a fortnight in the August of 2016, the most beautiful place in the world. Negócio, 2 frases ali do final que são muito legais. Imperfeitamente perfeito, né? E o lugar mais bonito do mundo. Para o inglês botar essa né? Você vê a diferença da abertura. Isso aí, esse vídeo foi divulgado uma semana depois da Olimpíada. Então, mudou bastante. Eu acho que o que mudou fomos nós mostrarmos competência. Não teve outra coisa. Queria passar a palavra ao professor Sandro Torres para ele fazer as suas considerações. E a hora que o Tony vai falar? O Tony fala... Ele vai... Ele é a estrela, né? Não. Vou falar as verdades que ninguém contou. Isso aí. A ideia é essa. Bom, vou fazer minha análise também aqui da coisa. Enfim, eu não me surpreendo com o sucesso das Olimpíadas, não, em termos de realização, em termos de resultado. De fato, de certa forma, eu já esperava que a gente tivesse construído essa percepção mesmo ao final da Olimpíada e da Paralimpíada também, que o professor Romualdo assinalou bem. Porque, de verdade, se a gente olhar historicamente para a publicidade, para o marketing no Brasil, a gente vê que desde a década de 70 e coroado na década de 80 e de lá para cá mantendo um nível muito alto, o marketing e a publicidade no Brasil se destacam no cenário mundial e a gente consegue promover projetos de marketing em nível internacional, no melhor do nível internacional. E por que eu estou iniciando, valorizando a nossa capacidade de empreender comunicação e empreender marketing? Porque eu acho que a Olimpíada é uma marca. Já de algum tempo para cá, a marca deixou de ser exclusivamente uma empresa, um produto, um serviço, e o conceito de marca hoje pode ser estendido para diversas coisas, né? Uma prefeitura é uma marca. Você vê que quando o prefeito comete gafes, como a que o Romualdo lembrou aqui também, ele está prejudicando a marca Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? Uma ONG é uma marca,
uma pessoa é uma marca, um artista, uma celebridade, um cantor, um esportista. E nesse conceito amplificado de marca, a Olimpíada pode ser vista, observada como uma marca, né? Independente de onde ela se realiza, ela é uma marca tradicionalmente de sucesso. Uma marca que tem atrelada à sua percepção geral uma série de elementos positivos, né? A marca Olimpíada é uma marca que é capaz de retirar das pessoas o que elas têm de melhor. O sentimento de união, o sentimento de confraternização, de compartilhamento, e muitos outros também. E até uns elementos que poderiam ser, numa primeira vista, tomados como negativos, como é o caso da competitividade, ela é trazida pelo espírito esportivo como algo saudável, né? E que, no fundo, deixa um saldo positivo. Então, a Olimpíada ela tinha tudo para contagiar o Brasil, como contagiou todos os países sedes no passado, com uma ou outra exceção de episódios esporádicos, como, por exemplo, durante nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Mas, em condições normais de pressão e temperatura, é natural que o poder dessa marca tão bem estruturada e tão bem sedimentada no imaginário cultural mundial rendesse saldos, frutos positivos para o Brasil. Dependia isso, na minha visão, de que nós, enquanto país sede, tivéssemos capacidade de articular marqueteiramente, comunicativamente e estruturalmente esse evento para que nós colhêssemos os frutos positivos que a Olimpíada passa, deixa por onde passa. E eu acho que a gente efetivamente conseguiu imperfeitamente fazer perfeitamente tudo isso que a Olimpíada é capaz de inspirar nas pessoas, e demos um show. E por isso que eu comecei falando sobre a maturidade da capacidade de comunicação e de marketing no Brasil, que a gente conseguiu realizar os jogos, mas mais importante ainda do que realizar, demonstrar, comunicar que conseguimos realizar ele perfeitamente. Então, eu sinto que a gente ainda vai colher benesses desse espírito da marca Olimpíada, que passou aqui pelo Rio de Janeiro e contagia não só Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro como país sede, né, das Olimpíadas, e acho que ainda vamos ficar ainda um bom tempo colhendo bons resultados desse encontro, desse casamento entre a oportunidade de executar os jogos e a capacidade profissional, técnica que a gente tem nos profissionais do Brasil na área, especialmente, né, tô grifando especialmente, sublinhando especialmente a área de comunicação e marketing, de fazer isso ser uma coisa bem vista, bem percebida pelo público, tanto interno, fundamental, para que, inclusive, a marca Olimpíada se estabelecesse e agregasse para o Brasil, quanto para o público externo também, os estrangeiros, os turistas que estiveram aqui, ou mesmo que acompanharam a Olimpíada de fora daqui. Acho que o nosso convidado especial de hoje, o Tony Coelho, falando sobre live marketing, vai, de alguma forma, abordar essa relação que se estabelece no desenvolvimento, né, do evento como uma marca a ser trabalhada e desenvolvida, e, de certa forma, imagino que a gente consiga fazer uma confluência aqui dessas minhas observações com o que ele vai trazer aí sobre esse grande conceito
importante no cenário do marketing hoje, que é do live marketing. Tony, agora você é a estrela. Vamos lá. Pô, esse negócio de ser estrela não é bom, não, cara. Mas vamos lá. Vocês querem saber a fofoca, não é certo? O nego só está aqui por causa disso. Eu vou começar lá atrás, quando terminou a Olimpíada de Londres. E vou falar isso como quem é amigo do cara que foi o grande responsável por tudo isso. Que é, por sinal, um português brasileiro. Porque o Abel é português, ele nasceu em Portugal, mas veio aqui muito novo. Antes de falar do live marketing, de qualquer coisa, eu vou botar para vocês aqui uma informação a respeito das Olimpíadas. É numérico, tá? Eu não vou fazer a minha apresentação como ela está ali, não, para não ser chato. Eu sei que vocês vão embora se eu fizer. Então, eu vou só aqui numa... Tá vendo? Você começa chata. Eu vou passar o chato. Aí você tem que fazer merchan, peraí. O que quer dizer isso? Alerta de segurança. Ok, estou seguro. Não, pera, volta aí, tem que fazer merchan. Aqui é todos os lugares onde eu estou. O Promovil, a Amplo, GEA e a Conceito, que é a minha empresa. Eu sou Live Marketing. E eu estou lançando... Meu primeiro livro chama-se Do Marketing Promocional Live Marketing, Below é a PQP, onde PQP é o que vocês pensaram mesmo. E eu tento mostrar essa história de que Below the Line é a PQP. Nunca devia ter existido. Eu explico no livro de onde vem o termo Below the Line, na diferença de ATL e BTL. Vocês vão ver que não faz sentido. Esse livro aí trata um pouco do que a gente está discutindo aqui. Há 5 anos atrás, eu venho escrevendo esse livro porque eu estou vendo uma perda de poder do marketing dentro das empresas. Cada vez mais, quem manda na empresa é compras e suprimentos. Isso é um perigo quando a gente fala de branding, porque a marca não tem preço, ela tem valor. E se o cara não entende isso, se ele não tem, ele vai acabar vendendo a marca por um preço qualquer. Bom, já fiz o merchan. O que a gente quer? Fofoca, né? Saber tudo. Bom, isso aqui é o live marketing, mas eu vou passar agora, eu vou passar por ele, porque o que eu quero vem depois eu volto aqui. Isso aqui é tudo fofoca. O que eu quero está aqui. Tudo é live marketing. É a razão da gente estar comemorando muito sucesso aí. Aqui. A gente nunca se perguntou se os Jogos Olímpicos eram eventos ou conteúdos. Para quem não está ligado muito no marketing, hoje 2 palavras pontuam o marketing: conteúdo e relevância. Aquilo que não tem ou gera conteúdo não é assimilado facilmente pelo consumidor ou shopper. Na verdade, pelo consumidor, já que o shopper pensa de uma maneira diferente. O shopper é o cara que compra ali no ponto de venda. Mas hoje, quase todo mundo tem gerado conteúdo. Vocês estão vendo na televisão aí um comercial novo da Antártica, em que o garoto fala que se apaixona pela menina e tal, vira uma história? Aquilo é conteúdo. É quando uma marca passa a fazer de tal forma parte da vida, quando ela se incorpora de tal maneira que ela tem um conteúdo que é similar ao da vida. E ela passa a fazer parte da vida de uma maneira natural. Não confundir com uma outra coisa que funciona também, chamada product placement, que é quando uma marca aparece num filme ou numa novela, quando o cara bota a marca do Itaú grandona, né? Isso é uma outra forma de você trabalhar a marca, mas não gera nenhum conteúdo. Na verdade, aí você está fazendo muito mais o que a gente chama de tie-in ou de product placement. Mas essa era uma questão que me angustiava. Nós somos conteúdo ou evento. Se a gente pensar, diferente da Copa do Mundo, o público consome os Jogos Olímpicos de forma pulverizada. Por quê? Devido à diversidade de esportes e horários. Enquanto na Copa do Mundo você tinha 2, 3 horários que aconteciam tudo, você tinha nos Jogos Olímpicos acontecendo tudo o tempo todo. É muito mais difícil. Enquanto a Sport TV alocou 3 canais ou 4, tirando os comprados, para fazer a transmissão, os Jogos Olímpicos eram 16, para que eles pudessem pegar ao mesmo tempo os esportes todos.
período olímpico se transformou num período de celebração do esporte como um todo, onde a rivalidade é importante, mas o que prevalece é o espírito olímpico, ou pelo menos dizem que é. Né? Vou fazer algumas diferenças aqui. Então, a Copa do Mundo é uma audiência concentrada. Período é meio período, porque você encontra de manhã ou de tarde, dependendo muito da transmissão, porque o que guia a Copa do Mundo é o comércio. Então, por exemplo, eles têm que passar no horário para no tal lugar o cara está assistindo, senão, imagina, se tu passar no horário que o chinês ou o japonês não assista, né? Enfim. E o esporte é único, é o futebol. A audiência aqui é pulverizada, é o dia inteiro, e o esporte são 42 modalidades esportivas sendo disputadas. Em 2016, ele trouxe oportunidade para todo mundo, nem todo mundo soube aproveitar, isso me chamou a atenção. A gente estava tão obcecado pelo Rio que esqueceu, por exemplo, dos eventos que podiam ser feitos na passagem da tocha olímpica em todos os países. Nós podíamos ter gerado semanas olímpicas em todas as cidades por onde a tocha passou. Isso, obviamente, geraria condições de eventos, de publicidade, de comunicação, porque não era proibido você informar a passagem da tocha nem usar os patrocinadores. E muito menos era proibido que a prefeitura fizesse uma semana de Jogos Olímpicos e pusesse toda a comunidade ligada nisso. Então, faltou visão para a gente aproveitar, embora muita gente tenha aproveitado. Em Campo Grande, eu fiz uma palestra antes dos Jogos, conversei com o prefeito, ele fez uma semana olímpica. Resultado, muita grana, muitas marcas, inclusive as não olímpicas, aproveitaram. 5 bilhões de pessoas, 7,5 milhões de ingressos vendidos. Mais interessante é isso aqui, ó. 10.500 atletas... Opa, peraí, fui eu. Tem que ir aqui no dedo, que eu sou meio estúpido. 10.500 atletas de 205 países. Mais de 80 Copas do Mundo em 42 esportes. Você tem ideia do que é isso? Mais de 80 Copas. É porque todos os esportes na Olimpíada têm uma Copa do Mundo. São os melhores dos melhores. Mais às vezes do que na Copa deles. Porque tem atleta que se prepara exclusivamente para os Jogos Olímpicos. Então, veja o desafio de uma cidade para fazer isso. Porque isso, por exemplo, não pode começar atrasado. Porra, foi aí que eu achei que a gente ia fazer uma merda. Porque o brasileiro adora começar atrasado. E não pode. Não pode, simplesmente não pode. – 33 locais de competição. Isso tudo eu estou tentando mostrar logística. 39 marcas patrocinadoras, desde as seniors, que são aquelas que estão aqui, ó, Bradesco, REM, Embratel, Nissan, Ômega, e marcas mundiais, porque tem marcas que patrocinam mundialmente, elas estão ali, ó, Coca-Cola, Visa e tal. Tem as marcas nacionais que vieram aqui. Quer dizer, tinha muito dinheiro. E aí vem uma palhaçada, desculpe o termo, que o brasileiro costuma confundir política com qualquer outra coisa, principalmente em época de eleição. Muito pouco dinheiro para os jogos, não para as obras, foram gastos. A tocha olímpica foi bancada pela Coca-Cola, pela Coca-Cola, Nissan e Bradesco. Não teve um centavo de investimento. E aí ficar com um discurso demagógico do tipo, não, mas veja porque não podia. E veja bem, saiu anteontem, eu tenho um vídeo, um dado que pouca gente acho que sabe. O Rio de Janeiro, por conta dos Jogos Olímpicos, foi considerado a única cidade brasileira com condição de investimento, a mais rentável, a que gerou mais negócio. Então a gente tem que parar e separar as coisas. O Paes é um babaca, mas a gestão dele para os jogos foi muito legal. Para a cidade foi muito... Para o Estado não, porque o Estado está bancarrota. E talvez isso tenha influenciado decisivamente numa visão ruim, porque os problemas graves eram do Estado. Era segurança, que é Estado.
Agora, o que dependia da cidade, a cidade foi absolutamente modificada. E eu não estou aqui defendendo o cara, não, porque eu nem gosto dele. Mas o fato é que a gente não tinha um Boulevard Olímpico, se transformou hoje num cartão de visita mundial. Tem gente vindo ao Brasil para conhecer o Boulevard Olímpico. A gente precisa parar e ser mais racional e menos passional em algumas coisas. Precisamos de melhores coisas, precisamos melhorar nisso, naquilo, eu concordo. Mas a chance da gente melhorar está aí. Com uma cidade que pode... Imagina quantas marcas virão e poderão injetar dinheiro nesse país, especificamente no Rio de Janeiro. Ontem o Bernardo da Gael esteve aqui com a gente. Você conhece ele, né? Conheço. A Gael foi a empresa responsável pela gestão do Boulevard, pela montagem do live marketing lá no Boulevard. Números impressionantes, impressionantes. Superou a marca de 4 milhões de pessoas durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. É muita coisa. E mais, ele ainda matou a cobra e mostrou o pau, porque ele disse qual foi a tecnologia que eles utilizaram para fazer a medição de pessoas lá, que inclusive agora vai se tornar uma metodologia padrão para não ter essa coisa de para os organizadores tem 10 mil e para a polícia tem 550. Então, mostrou aqui como é que eles mediram, fez tudo direitinho. Os dados que ele apresentou sobre a Olimpíada, sobre o Boulevard, sem um tostão do governo. O governo se restringiu a fazer a obra. Exatamente. Agora, o aproveitamento daquilo ali, porque em toda a Olimpíada você tem em torno de 32%, segundo ele falou aqui, de pessoas que vão a muitas modalidades olímpicas e que compram ingresso, e tem uma multidão que vem para a festa, vem para a balada. Né? Então, normalmente, o que vai às arenas é o estrangeiro, e o local fica na badalação do negócio. Essas casas todas que foram feitas, toda a programação que foi feita de eventos paralelos, e principalmente o Boulevard Olímpico, cara, foi um negócio espetacular. Os resultados e os números que eles mostraram foram assim de admirar mesmo. E eles mostraram números do que aconteceu. Eles não tinham ideia do que eles iam gerar. Por exemplo, o Boulevard Olímpico é um centro cultural. Você tem lá o Museu da Manhã, que nem criticou, mas é um espetáculo, tem lá seus defeitos. O Museu do Rio, e eles pintaram uma parede inútil, que é Etnias, que virou um cartão postal. Tem gente vindo ver uma parede que, na verdade, eram os fundos de um galpão abandonado que ia ser horrível e que foi pintado pela iniciativa privada para gerar um espetáculo. Outra coisa interessante que foi feito, eu estive lá, tinha um quiosque grandão em que você ia lá e tirava fotografia gratuitamente, e aí eles faziam posters. E aí, quando acumulava uma quantidade grande de posters, eles vinham com um guindastezinho, uma plataforma, e pegava aquelas casas velhas que não tiveram recursos, cujos proprietários não tiveram recursos para reformar, eles pegavam esses posters e colavam. Então, eles pegaram todas as fachadas de prédios inúteis com autorização dos seus proprietários e botaram a cara das pessoas que estavam lá. Então, virou a ONU, né? Porque tinham pessoas de todos os tipos, gêneros, cor, enfim, alturas, tudo. Então, ficou um negócio espetacular também. Né? Eu vou avisar logo que eu fiquei com raiva, porque não fui eu que fiz. Eu fiquei só com a casa do Cazaquistão e com o espaço da Federação Internacional de Halterofilia, mas nem coisa dessa merda. Mas é o que sobrou, então tudo bem. Mas pô, o pior é que o Cazaquistão não sabia nem que existia. Não, mas os caras pagam em dólar. Então é uma vantagem. O Cazaquistão paga em dólar. Eu não sabia, pensei que pagava em rublo. Mas legal, então, a grandiosidade desse troço é a maior iniciativa de live marketing. Por que eu botei isso aqui? O live marketing, o conceito eu vou explicar depois, é ao vivo. Não tem chance de erro. Uma Olimpíada é ao vivo. Não pode errar. Não é gravado. A gente tem os esportes, né, os eventos testes. Estou mostrando tudo que isso aconteceu aqui. Passagem da tocha por todo o Brasil. As mostras que aconteceram em espaços. Mostras da Coca-Cola, de todas as tochas. O Bradesco com um caminhão passando pelo Brasil inteiro, levando as Olimpíadas.
Live Sites, que foi onde deram as ideias do Boulevard e tal. Então você tinha lugares para torcer na Zona Oeste, duas vezes, porque tinha na Barra e tinha lá também em Campo Grande. Tinha Madureira, mas tinha Bangu, eu acho, no Deodoro. Campo Grande. Isso. Campo Grande e Madureira foi as três, tá vendo? Madureira e Deodoro. Isso permitiu que as pessoas pudessem estar em vários lugares se divertindo, pelo que você falou. Não tem grana para ir, você podia acompanhar, além de ter um showzinho e tal. Ainda tinha o Bang Jump aqui na Praça 15 com a escola. O escola tinha um balão também. Tinha balão, tinha a roda gigante. Cara, olha, tinha a pira. Pela primeira vez na história, a pira sai de dentro de e vai para o povo. Aquilo é genial, a ideia. Bom, eu queria mostrar isso tudo para vocês verem o tamanho desse evento. A gente teve mais do que ativações e oportunidades. CC, não devia estar, não. São plataformas consistentes. Quando tudo foi bolado lá no Londres, quem fez foi a SRCom, uma agência de live marketing que pertence a... Na verdade, a dona é a Sheila Rosa. A SR é de Sheila Rosa Comunicação, que é a agência de live marketing. E eles fizeram encerramento. Logo que o Comitê Olímpico Internacional veio para cá, a decisão era o seguinte: montar duas equipes, uma para os Jogos Olímpicos e uma para os Jogos Paralímpicos. E mandaram os nomes de ingleses, americanos e italianos para o Abel, porque o Abel ganhou não a concorrência, mas uma disputa para organizar os Jogos Olímpicos. Foi dado ao Abel a condição de ser o diretor artístico do evento. Quer dizer, para explicar um pouco esse mando, eu tive segunda-feira com o cara que manda, em última instância, que é o Leonardo. O Leonardo era o cara da Rio 2016, era o cara que comandava o negócio de verdade, que é o cara que liberava ou não. E o Léo bota o Abel para ser o nosso diretor artístico, e vem a história de vamos chamar americano e tal. E o Léo e o Abel resolvem fazer uma coisa inédita, que é bancar só brasileiro. E essa foi a grande diferença, e por isso que o evento foi do cacete. Porque se a gente tivesse trazido o cara lá de Londres, o inglês que botou para ferrar e tal, ele ia reclamar, porque a gente não tem James Bond para pular de paraquedas com a rainha. Porque se o cara pula de paraquedas com Temer, é capaz de não chegar no chão. Porra, bicho, do jeito que negócio do Temer, e se chegasse, a vai ia ser tão poderosa que era melhor não. A gente não tem os Beatles, do ponto de vista da história. Ia estar todo mundo torcendo para o paraquedas não abrir. O paraquedas arrebentar. E depois o buraco do Maracanã, assim... Vocês têm ideia da dificuldade de fazer um evento de abertura no Maracanã? Alguém tem uma ideia? Então, eu vou dar uma ideia. Quando construíram o Estádio de Londres, ele tinha... as entradas do Estádio de Londres, eles tinham 15 metros de altura, tá? Por 8 ou 9 metros de largura, por onde entravam as parafernálias. O Maracanã tem 6 metros de largura por 3,5, 4 de altura. Não dá para entrar um carro alegórico. Não dá para fazer parafernália e babaquice. Essa foi a razão do Abel ter optado por gente que sabe fazer. Bom, bancou. O único cara que chegou a vir é um italiano, que era o cara que não erra. Mas, mesmo assim, o italiano ficou numa condição assim. O Abel era o... chamado de chairman, era o cara ali. E o Abel, obviamente, teve a grande sacada. Aí que está a história da genialidade. Porque o brasileiro, melhor que ninguém no mundo, sabe trabalhar junto. Os caras estrangeiros são muito cacifados. Lorde não sei o quê e ferrou, né? Só vai na do Lorde não sei o quê. O cara é bom, tem os caras, mas os caras somem. O Abel pensou no seguinte: eu preciso de uma história que seja assim. Alguém que saiba contar a história. Alguém que saiba movimentar gente, porque a gente não vai ter parafernália. 2. E alguém que entenda de televisão, porque a gente vai ter que usar muito recurso visual. Aí eles chamam o Meirelles para ser o cara da história, do roteiro, um puta roteirista, um cara já por demais reconhecido. Chamam o Andrucha, que é o cara da TV,
que é para fazer essa visão que permite o avião decolar dentro do coisa e aparecer imediatamente na tela. É o cara que vai trabalhar junto com outro cara das projeções mapeadas para substituírem toda a parafernália que entrava, mas em 3D. Aí ele precisava de gente se movimentando e tal. Ele chama a Daniela Thomas, que é uma das maiores diretoras de elenco, e a Daniela chama a Débora Coker. Aí não tinha mais como errar. A Débora, assim, enquanto a Daniela ensaiava as grandes multidões, como no cinema, a Débora mexia com o corpo. E nós fizemos um espetáculo com gente. Essa foi a grande diferença. A gente não tinha como botar um monte de caminhões lá dentro. Os caminhões ou as coisas tinham que aparecer digitalmente. A segunda coisa que veio é uma percepção de valorizar o nosso... Nós não tínhamos Beatles, então vamos valorizar quem nós temos legal, os índios. Então nós pegamos os índios, o nordestino, as nossas belezas, e a gente fez um grito de responsabilidade para o mundo. Porque podem tirar onda que for, mas quem sustenta o mundo hoje é o Brasil, com a Amazônia e com lugares que ainda se podem dizer lugares que estão preservados, apesar dos pesares. Além disso, ele não quis contar uma história do mundo para impressionar ninguém. Ele quis fazer um grito e convocar todo mundo a estar junto, razão pela qual eles plantaram o futuro no final, os atletas. Reparem que o que foi feito o tempo todo foi jogar com uma direção de gente, com projeção e com recursos baratinhos. Por isso, com 1/4 da verba de Londres, nós fizemos o maior espetáculo que os caras já viram na vida dele. Agora, qual foi a importância do italiano, né? É que é o seguinte, alguém aqui já dirigiu evento? Eu já dirigi evento. Quando você dirige o evento, você tem um núcleo que é de som, um núcleo de luz, um núcleo de projeção, certo? Dependendo do evento, você tem 30 e poucas alavancas ou entradas para cada uma dessas coisas. E a função do babaca aqui é dizer, entra 4, entra 30. Manja, isso tem que ser feito na hora. Porque se eu tenho que abrir o microfone dele na hora X, eu não posso abrir o outro. Tem que ter uma sincronia. Imagina os Jogos Olímpicos. Aí que veio o italiano. Ele é um especialista na direção técnica. Ele foi o cara que permitiu que os... ainda tinha os fogos nesse caso aí. Ele permitiu... Aquela história dos fogos entrarem tudo certinho. Aí foi o italiano. Né? Foi o cara que eu não lembro o nome, também não quero. Caguei para ele. Que fez. Mas o desafio não estava aí. O desafio estava no Paralímpico. Porque todo mundo era brasileiro. A gente trouxe, para mim, um dos maiores artistas brasileiros, que é o Vicky Muniz, que era o cara que tinha a preocupação estética. A gente trouxe um puta designer, que é o... Putz, esqueci o nome dele, não tenho nem raiva dele. É o presidente... Guel, não... Puxa vida. Vou ficar devendo essa. É o cara dono da empresa que fez a logo dos Jogos Olímpicos. Ele é um gênio. Quer dizer, por que um cara de design? Design é diferente da arte. Ele concebeu as coisas... Por exemplo, ele é um pouco do cara que vai adaptar a direção daquele balé da menina sem perna, que foi o que criou o buraco no Maracanã. O Diego falou que foi... O Diego é foda, brasileiro é uma merda. Disseram que o buraco tinha sido do japonês. Lembra, né, que o japonês saiu de dentro do negócio com o Mário? Aí disseram que foi isso. Não, foi aquela máquina da dança, ela tinha que ficar enterrada, porque ela tem um controle lá por dentro que o cara vê. E para enterrar, tentaram fazer acima, mas quando fizeram acima, a visão das primeiras coisas estavam prejudicadas. Nego, tem que descer. Como descer no Maracanã? Então foram quase no Japão mesmo, fizeram um buraco lá e entraram com a máquina da onde houve o controle daquele espetáculo belíssimo de um balé feito por uma mulher sem as pernas, um troço fora do comum. Mas aí tinha o Vicky, tinha esse amigo que eu não lembro, e o grande redator é o Marcelo Rubens Paiva. E aí vem a cagada. Eles não contrataram o Marcelo porque o Marcelo era
tetraplégico, sabia? Contrataram o Marcelo porque o que eles queriam, o Marcelo era o cara para fazer o texto. Mas a cagada é que quando eles iam na reunião com o Marcelo dizia assim, mas quem é que vai levantar esse cara? Eles começaram a ver que o espetáculo não podia ser feito desse jeito. E entra a grande gênio dessa história, que é a mulher que vai contar essa história com o Marcelo, que é uma carnavalesca, Rosa Magalhães. A Rosa é a maior conhecedora da cultura brasileira que eu conheço. E a Rosa que deu aquele toque. E qual foi a opção deles? Gente e música. E por que eles fizeram isso? Porque eles fizeram uma pesquisa que talvez outros não teriam feito, do que o estrangeiro gostaria de ver. Então, eu gostaria de ver as nossas coisas e a nossa música, razão pela qual ele foi feito. Então, sabe aquela história de que o menos é mais? Foi o que aconteceu. É o carro do DNA do Paulo Barros, né? É, o mesmo exatamente. princípio. A única diferença é que a Rosa não podia trazer carro alegórico. Mesmo assim, no final, ela montou um carro onde entram as meninas, quem viu vai lembrar, ela monta um carro lá dentro. Agora, veja bem, tudo tá... e o cara da produção, né? Não era o italiano, era o Flávio Machado, filho da Sheila. E aí, cara, o Flávio entrou na seguinte situação. Ou o Flávio entrava para a história, ou o Flávio cagava tudo. Ele não tinha saída. E entrou para a história. Ele já foi chamado para o Japão. Bom, agora sim eu vou falar do live marketing, porque isso foi feito por uma agência de live marketing, quer dizer, não o comando. E vou mostrar uma outra coisa, que há muito tempo... Quando a gente fala de live marketing, a impressão que todo mundo tem é que o live marketing é uma atividade de comunicação, ela existe de muito. Eu conheci o nome live marketing em 2007, numa agência chamada Mazar Live Marketing. Esse nome veio sendo recorrente, e quando nós da ANTO precisávamos de um nome que simbolizasse todas as atividades de comunicação que nós fazíamos, e marketing promocional não dava essa profundidade, nem permitia que se percebesse quais eram, a gente estava em Cannes. Não que eu seja bom, é porque nego paga para ir, eu vou. Sabe? Porque comer dá. O foda é pagar a passagem para ir, para voltar e ficar hospedado. Se pagar, eu vou. E eu não fiquei em hotel, fiquei numa... Outra coisa, quem quiser a Cannes é barato, desde que você não fique em hotel. Junta umas 5, 6 pessoas, procura aluguel, vai ter que andar a pé, porque gozado que táxi lá só tem carrão, né? Então eu tinha medo de pegar táxi achando que era muito caro, que é tudo Mercedes, BMW, não tem essa porra. Eu falei, não pega essa merda de jeito nenhum, que isso deve ser uma fortuna. Mas não, o preço é decente. É em euro, mas é decente. Então a gente estava lá e começou essa discussão num bar. Outra coisa boa é que se você estiver muito fodido, lá, francês adora dar água e pão com manteiga. Então, quando estava muito mal, eu comia pão e água. Porque se tu sentar, ele bota pão e água. Então, enchi o rabo e ia embora. Pão e água. Eu comia, pão e enche com água, imagina. Isso é de graça, tu não precisa pagar. Fui aprendendo e tal. E aí a gente estava num bar ali e tal, estava o Quito e tal, e surgiu a conversa. E eu tinha falado com o pessoal de uma agência chamada Anomaly. Anomaly. E num papo com a pessoa da Anomaly, junto com outros caras, eu fui indicado para ser jurado de Cannes de Promotivation. Fui reprovado porque o inglês é merda. Eu não sabia que inglês reprovava também em Cannes. É prova. Tem que aprender essa merda, sabia? Porque é fogo, cara. Os caras me reprovaram. Mas tudo bem, eu estive lá conversando com alguns caras e eu me dei conta de uma coisa importantíssima no ano de 2010. Em Cannes, eles rotulam os 4 países de maiores gênios de comunicação. Os ingleses, os australianos, os argentinos e os brasileiros. Eles têm um medo danado quando a gente leva qualquer coisa para lá, porque eles sabem que no mínimo é bom. Eu não sei por que não ganha 100%, mas porque muita gente vai por nomes estrangeiros. Por exemplo, nós ganhamos um Grand Prix em Promotivation com a Ogilvy. E para eles, Ogilvy não é brasileira. Quer dizer, mas só tinha brasileiro na criação, foi o Mortal Fans. Só criação de brasileiro. Tirando Dumb Ways to Die, que foi o grande campeão de Cannes no ano que eu fui, e é genial, que é de australiano,
nós somos considerados um dos 4 maiores do mundo. Eu me perguntei, por que aqui a gente não acha isso? E se eu dissesse para vocês que pelo menos uns 10 caras que saíram dessa faculdade jogaram cane? Uns 10, mais ou menos. E eu vejo hoje uma certa covardia, desculpa a dureza do professor falando o que eu acho, de alguns alunos e não irem além nessa perspectiva, de serem bons, mas se assimilarem como ruins. Ficar pedindo coisas que lhes são devidas. É diferente. É claro que eu não estou falando isso porque tem menos gente aqui ou mais, isso não é problema. Eu já dei palestra para 400 pessoas, dei para 4 na ESPM. Na ESPM dei para 4. Não é essa questão, porque os 4 valem mais do que todos que não vieram. Mas eu me pergunto por que esses caras não botam o pé na porta. A gente se acovardou na comunicação como um todo. Estou falando isso porque nesse dia começou a surgir o live marketing. A gente voltou para o Brasil e tinha que botar. Então, a primeira coisa que veio era de chamar de brand experience, uma alusão ao que o americano faz, que é o nosso negócio, brand experience, que é a experiência de marca. Alguns falam que tem que ser entertainment marketing, porque a gente teve uma relação legal com o pessoal da Europa que chamam. Só que a live marketing para eles é mais entretenimento e para a gente não é. Até que o Gaetano Lopes, dono da Gael, foi contratado pela UMAP BDO para fazer marketing promocional lá dentro, entrou para a UMAP e deu o nome singelo do departamento dele de Live Marketing. Em 2 anos, o departamento de Live Marketing faturava o mesmo que a UMAP. Aí os caras falaram, peraí, vai dar merda. Tiraram o departamento e criaram a Gael. A Gael saiu de dentro da UMAP, com o Serpa, o sócio Serpa, ele e tal, para virar porque ela tinha mais rentabilidade. Agora, detalhe, o nome Live Marketing, a atividade foi criada por brasileiro. Eu tenho a honra de ser um deles. E eu botei o pé na porta, vá se fuder todo mundo. Ninguém fica dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, porque quando a gente tem que fazer, a gente sabe. Vide as Olimpíadas. Quiseram impor o nome de estrangeiros aqui, e se não fosse o Abel e o Léo, talvez a gente estivesse agora aplaudindo, ou não. Porque o cara dizia, falta dinheiro, ia ser uma cagada. Mas com 1/4 a gente fez mais que todo mundo com milhões de dólares. Agora eu vou falar sobre o live, tentando traduzir isso. Por quê? Quem fez a abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos como agência? SRCom, Live Marketing. Quem fez os Boulevards? Gael, Live Marketing. O Espaço Olímpico lá foi a VZA. VZA, Gael e SRCom são agências de Live Marketing, sendo que só uma é paulista, a Gael. Mesmo assim, o presidente é carioca, que é o Gaetano. Então, para ser muito boa, tem que ter alguma coisa de carioca, já sacou? Porque é o seguinte, nem a New Style, que o Claudinho tira onda, eu falei, pô, teu diretor de criação é carioca, pô. Tu tem que arrumar um carioca, senão vai dar merda. Eles contratam os caras, porque não sei se vocês sabem, nós somos dos maiores fornecedores de criativos para São Paulo. Sabia disso? Paulista é foda no planejamento e tal, que eu acho que isso aqui é relevante. Eu sou um planner criativo, entendo que é. Mas quando a capacidade criativa tem que gerar um diferencial, algo que ninguém imaginou que ia acontecer, como aquela merda era elástico dos índios. Se aquele troço embola, não tem ação. Tem que ser feito de tal maneira que suba e não embole. Imagina, na hora, os caras levantando, tamanho que passava, nem vento passava. Porque assim, mas tinha plano B. Lembra quando caiu, você lembra quando a moça da Tastaca caiu? Legão tombo com a tocha, lembra? Lembra que apareceu um cara todo de pretinho do lado? Aquele cara estava o tempo todo ali, você não viu. O tempo todo. É o plano B. Não tinha 2, mas quem estava do lado era o Pelúcia, com esse, o singelo nome de Pelúcia, que é um produtor
que estava ali, porque a gente não pode errar. E se o fogo não pega, a gente joga o cara dentro, porque pega. Vai pegar. Vamos falar um pouco de live aqui, ver se ajuda. O que eu faço agora? Agora tem que voltar. Agora eu vou voltar lá em cima. Desculpa a falta de jeito, mas é que agora vai fazer sentido. Se eu começar, sei lá, não ri não, hein? Nego ameaçou rir. Bom, a definição do GEA para o Live Marketing é uma atividade de comunicação brasileira. É a seguinte. Pô, você não me perguntaram por que o nome está em inglês, né? Pergunta aí, sai de sacanagem. Eu estou falando... Então, Live Marketing, pode perguntar a alguém? Foi bom. Eu ia passar. É que é o seguinte, quando nós criamos essa merda, ia ser o nome em português. Mas aí, assim que foi divulgado, eu fui chamado para dar uma palestra em Londres e em Lisboa. Então, o nome em inglês veio a calhar, porque... Certo? O mais legal da palestra em Lisboa é que os caras entendem a gente. Em Londres foi o meu sucesso, porque os caras botaram coisinha no ouvido. Foi a primeira vez que eu me vinguei. Quando um cara vem aqui e fala inglês e bota um negocinho, eu falei em português e ele botaram um negocinho. Quer saber sobre live marketing? Bota aquela merda. Senão não vai saber. Então, quer dizer, é legal ser brasileiro numa hora dessa, saber que fomos nós. E quando eu digo nós, somos nós mesmos. Porque uma coisa que vocês vão se surpreender é que quem criou o Live Marketing foram os publicitários. Live Marketing é atividade de comunicação onde se inclui todas as ações, campanhas ou eventos que proporcionem experiência de marca, daí a tentativa de brand experience, e interação para, de forma estratégica, se atingir resultados e solução de comunicação para marcas, produtos e serviços. Essa definição grande é acadêmica, eu posso resumir ela para o simples, né? É que nós da academia, o professor precisa dessa informação mais abrangente. Mas é o seguinte, toda vez que eu tenho marca, produto e serviço aqui e consumidor ou shop de frente para ela, tanto no campo real quanto no virtual, eu tenho uma ação live, ou uma atividade, ou uma campanha live, certo? A gente chama ela de guarda-chuva, mas isso é só acadêmico, não é guarda-chuva. É que a gente sacou que tudo que acontecer dentro desse parâmetro se insere no live marketing. E é preciso que essa relação clara e ao vivo de consumidor e shopper com marca, produto e serviço se realize. Bom, interlocução entre marcas e pessoas. Isso está tranquilo. Provoca uma compreensão diferenciada de marca, produto e serviço. Por quê? Quando a marca está de frente para você, a sensação que você vai ter dela é diferente quando ela está longe de você e você vê ela no outdoor. Por exemplo, se eu digo que o meu biscoito é o mais gostoso e eu dou uma degustação, é muito mais fácil você realmente perceber se ele é gostoso do que ele está ali no papel, ou não. Então, a tua a relação com ela é muito mais poderosa. Se eu disser que um carro é maravilhoso, você vai preferir fazer um test drive ou ficar olhando se ele é vermelho ou preto? Test drive, então é isso. Para isso, a gente usa os sentidos. A sinestesia, os sentidos, por quê? Tudo que entra na gente com... Bom, esse termo entrar não é legal, né? Mas tudo que nós absorvemos, que entrar pode ser outra coisa, tudo que nós absorvemos e que fica em nós, vem pelos sentidos. Alguém acha que é mentira? Todo mundo, vocês estão com medo de perguntar, beleza. Você é casado, né? Já teve vontade de beijar alguma mulher na rua? Muito bem, eu também já. Vou te ensinar como se beija uma mulher. Mas vai ficar entre nós aqui, eles que se dane. É o seguinte, primeira coisa, a mulher não é que nem poste e nem que nem homem. Não adianta chegar para ela, amor, vamos dar um beijinho, que não rola. Mulher, você tem que ir primeiro preparar, deixar ela, né? Aí você leva para jantar, vai para um teatro, cinema e tal, faz aquela mesura que mulher gosta. Pode mandar uma florzinha, mas não vai entrando de poesia logo não, que normalmente mulher os caras chato. Mas levar para jantar, essa coisa ela topa. Aí você vai e tal. Não, aí você vai, ela vai começar a sorrir. Quanto mais ela sorrir, melhor a chance. Mulher, quando sorri, significa, é legal, cara e tal. Na hora que você for se despedir, você manda aquela do beijinho no rosto, sabe qual é? Você vai chegando. Agora, não feche os olhos.
vai de olho aberto. Aí tu manja os olhos dela. Se ela mantiver o olho aberto ou ficar piscando, beija no rosto e passa que não vai dar. Não vai dar. Mas se ela fechar o olhinho, pode beijar. Mulher, quando fecha o olhinho, está dizendo, deixa eu ver como é que é. É mais ou menos isso. Ela fecha o olhinho e quer pagar o beijo. Aí você tasca o beijo. Não baba, porque se babar, babou. Sabe? Não pode babar. E na hora de voltar, volta olhando também. Se ela voltar de olhinho fechado, irmão, já está com meio caminho andado, pode marcar o seguinte, mas se ela voltar de olhinho aberto, olhando para você fixamente, ela está pensando assim, não beijo igual o Paulo. Isso tudo para dizer que a gente fica na emoção. O Paulo é o filho dela, que fez alguma coisa e entrou pelo sentimento dela de tal forma que ela registrou dentro dela e passou a ser parâmetro dela para todos os outros caras que tentarem fazer a mesma coisa que o Paulo. E o maldito do Paulo beija bem. Enquanto você não proporcionar a essa mulher uma nova experiência no beijo, ou uma nova experiência que suplante a do Paulo, você não vai ganhá-la. Porque aquilo que entra pela nossa emoção, só uma emoção ou experiência maior, tira. O que entra pela nossa razão, qualquer razão mais fundamentada, tira. Boa essa, né? Pode tentar, gente, dá certo. O objetivo é gerar mais engajamento das pessoas, promover melhor que qualquer outra atividade de marketing. A experiência, ó. Experiência é o que nos move, é o que nos faz ficar vivo, né? Se a primeira experiência for uma merda, em tudo, né? Tem muitas mulheres que são frígidas porque a primeira experiência dela foi ruim. Se a experiência é ruim, esse parâmetro é emocional, entra pelo sentido. É o branding vivo, ao vivo em cores. São ferramentas de live. Incentivo, campanhas e viagens de incentivo. Essa é uma ferramenta que proporciona venda. Eu estabeleço metas para serem batidas pelos caras de vendas. Se esses caras batem essa meta, se for uma viagem, todo mundo que vender 50 mil vai viajar para Paris com acompanhante. Todo mundo que bater 50 mil, Paris, com tudo pago. Essa não é uma campanha, é uma viagem estabelecida por uma meta, mas a meta às vezes é perigosa, dependendo do número de caras que você tem e dependendo do cacife desses caras, pode ser que você desnivele os caras. Mas para grandes empresas funciona. A campanha é mais democrática, ela começa, ela leva um ano mais ou menos, e você vai estabelecendo metas proporcionais. Então o cara tem como se recuperar, e aí no final do ano você leva todo mundo para um hotel, fecha um hotel, aí leva o cara, a mulher, que são os caras que bateram metas, né? E tem prêmios, não sei o que lá mais. Entenderam incentivo? O que incentivo acaba proporcionando? Venda. Certo? Aumenta o volume de venda. Merchandising. Merchandising, como eu te falei, não é aquela historinha da Globo de botar uma marquinha. Isso não é merchandising. Merchandising precisa acontecer em ponto de venda ou em locais onde a venda pode acontecer. Às vezes não é o ponto de venda, mas a venda de produto ou de serviço ou de valor pode acontecer. Isso é merchan. É aqui no campo do merchan. Trade marketing é efetivamente merchan, porque o trade pode ser interno ou externo. Trade interno são os caras que são importantes para a empresa. O trade de vendas é um trade importante para a empresa. Certo? Entenderam? Estão entendendo? Esse é um público que é importante para caramba. Trade externo é o cara para quem a gente quer colocar a marca, produto e serviço. Às vezes o trade é um segmento e pode ser uma empresa no B2B. Eu vendo um produto para a empresa, a empresa é meu trade, né? Aqui é uma ação de trade feita na Coreia, que descobriram que as pessoas não estavam indo mais ao supermercado no horário das 18 às 20 horas. Isso era porque o cara estava muito cansado, o supermercado ficava vazio. Alguém falou, nós temos que dar um valor para esse trade, ele está querendo vir, não pode. Então eles transferiram o supermercado para as estações de metrô. Eles colocavam os produtos lá, o cara, obviamente, já tinha que ter cadastrado um cartão de crédito, ele, através do QR Code, ele viu o que ele queria, a quantidade, fechava o pagamento, e quando ele chegava em casa, as compras estavam lá, porque eles mandavam entregar. Então o cara não tinha nenhum trabalho. Essa é uma valorização de trade e uma ação de trade que proporciona a venda. A ativação de marca é muito conhecida, muita gente confunde a ação promocional com a ativação de marca. A ação promocional
ela visa, obviamente, algum tipo de promoção, senão ela não é promocional. A ativação não, eu posso colocar minha marca em algum lugar, onde esteja acontecendo um evento, onde as pessoas circulem, e ali eu não estou muito preocupado, a Skol talvez não estivesse muito preocupada em vender Skol com balão, mas em provocar a marca, ativar a marca na relação com as pessoas, para as pessoas lembrarem da marca e acaba pedindo uma Skol. Eu dou um exemplo da tirolesa da Heineken, ali. A Heineken não vendia, ao contrário, você pegava a tirolesa e você descia lá e eles te davam uma bebidinha, né? Quem foi lá? Ninguém foi. É assim, eu não acreditei, não. Fui 6 vezes para ver se era legal. Para ver se eles davam. Nas 6 vezes eles deram. Então é o seguinte, você estabelece uma relação com a marca, um dia o cara fala assim, porque a pior coisa que tem é o pode ser, né? É você chegar na mesa, tem cerveja? Tem. É quando você fala assim, Heineken, o cara falar pode ser, não é legal. Mas esse trabalho da Heineken já permitiu que em muitos lugares o cara disse, tem Heineken? Ele, pô, me dá Heineken. Porque a Heineken está dentro dele, entrou emocionalmente por um momento especial. Aqui é Sky, por exemplo, que vende TV, né? Esqueci o nome do termo, mas vende TV por assinatura. E qual era a ação dela? Você chegava lá, aí tinha umas maquininhas, você tocava guitarra. Se você seguisse a sequência da guitarra certinha e acertasse até tudo, é difícil. Pouquinho você ganhava um brinde, mas se você fizesse tudo, estava presente no stand dele um cara chamado Joe Cruz. Já ouviu falar nesse cara? Joe Cruz é o cara da Fender, que é a maior marca de guitarra do mundo, que faz a guitarra para todo mundo que é bom que você conheça. Jimmy Page. Imagina, pensa num cara terrível de guitarra, ele faz a guitarra. E a Fender era a guitarra do Jimi Hendrix. Não era o Joe Cruz que fazia, mas era a guitarra do Jimi Hendrix. Uma guitarra poderosa. Se você ganhasse, tu ia para uma sala com o Joe Cruz, ele fazia uma guitarra para você com o teu nome. E te dava. Tu imagina que tu sair do evento com uma guitarra feita pelo Joe Cruz com o teu nome? Era o que a Sky fez. Enfim, é uma ativação de marca. Ações no PDV, a gente vê muito. Ações no PDV não é necessariamente a venda, mas é provocar o cara ir no lugar para você. Como usar um bichinho desse para ficar. Visite a nossa loja, não está vendo? Mas tudo bem, funciona às vezes. Uma banda, tudo pode. Evento. Aí evento, festa, show, congresso, convenção, evento proprietário, entre outros. Isso é uma convenção, né? Por exemplo, abertura e encerramento foi um evento. São eventos. Promoções. Aí comprou, ganhou, concurso, sorteio. Tá vendo que sempre ganha alguma coisa ali, ó? Juntou e trocou, vale brinde. O self-liquidate não é bem ganhar, né? Porque a gente enrola vocês. É assim, por exemplo, alguma coisa vai ficar encalhada, alguma coisa não vai dar jeito, se a gente não vender rápido, a gente bota lá para ser vendida, dando a impressão que você está levando uma vantagem. De certa forma, tá, uma vantagem física, mas não é o que você pensa. Por exemplo, alguém come no McDonald's? E aí, quando você vai no McDonald's de uma determinada época, diz assim, por mais R$1 você ganha uma batata grande, lembra? E você fica todo feliz, e afinal de contas, você é o Lildo, o Bob está imitando, eles descobriram que tem nego para enrolar, eles enrolam. Porque a história é a seguinte, a batata do McDonald's é comprada toda ela no mesmo lugar, porque tem que ter um não sei o que lá, e ela é distribuída para os franqueados. Mas a batata tem que ser única, porque tem um padrão lá. Essa batata é monitorada por um grupo de pessoas. Se até uma determinada... Eles verificam se está acabando. Se até o dia X do mês tal não está acabando, eles fazem a promoção para acabar, porque se passar do prazo de validade, tem que jogar fora. Para não ter prejuízo, eles fazem a campanha. Agora, o curioso é que eles calcularam que aquele valor a mais que você pega equivale, em preço de custo, a R$1. Então, na verdade, você está pagando o que tinha que pagar para ganhar o que tinha que ganhar. Mas você fica feliz porque dá a impressão que você se deu bem. Ou então compra um jornal extra, junta 5 etiquetas e com apenas mais R$10 você ganha um bichinho. O bichinho está encalhado em algum lugar. Esse bichinho, por exemplo, era o bichinho do Parmalat. Não conseguiu vender. Estamos aqui com um monte de bichinho. Sabe qual é o preço dele? R$10. Vê quanto custa ali. Mas você fica feliz porque tu levou 5 produtos da Balduco. Pegou? E o digital? A gente está falando aqui do digital, da estratégia digital. É quando eu uso as redes sociais para os eventos.
Eu crio uma rede social específica ou um perfil ou um grupo nas redes sociais. O mobile não tem hoje, não existe forma de chegar alguém hoje que não seja pelo mobile. Porque o cara pode não ter computador, ele pode não setar, mas celular todo mundo tem. Então, a melhor forma de chegar alguém é usando. Então, a gente faz aplicativos, a gente trabalha com alguns recursos. Agora, a gente cria, eu quando crio, eu não crio aplicativo sozinho. Eu imagino um aplicativo e chamo um parceiro digital para desenvolver o aplicativo comigo. Porque a história não é tirar de ninguém a atividade, mas é fazer uso estratégico dessas ferramentas dentro do live. Era para entrar aqui. Não entrou. Os filmes babaram. Mas eu vou pegar o filme. Como é que faz para sair daqui? Não é? Mini. Cadê o outro? Vai na pasta, aqui na pastinha. Faixa. Vamos ver aqui, ó. Esse filme. Isso é uma ação digital feita para T-Mobile, onde a gente fala o físico num lugar só. Olha como a gente vai juntando, gente. Bom, eu vou passar só mais 2 filmes e vou encerrar aqui, porque eu vou passar uma forma... O que eu quero mostrar no Live Marketing são as imensas possibilidades que você tem de fazer. Os eventos, eu acho que vocês já entenderam que eles também, dentro de si mesmos, podem fazer outras atividades. Por exemplo, o maior evento de Live Marketing que a gente pode ter está aqui, ó. É o maior evento... Eu queria que você falasse um pouco desse sem número de marcas que o Rock in Rio permite estarem junto com esse público de 8 milhões e 200 pessoas. Não sei se ao longo do tempo, não me lembro do primeiro, mas tinham marcas lá. Mas hoje as marcas devem brigar para estar lá. Eu queria que você falasse um pouco disso, da presença das marcas e dessas opções inúmeras do Live Marketing. Olha, eu diria até que Live Marketing talvez tenha materializado que era uma coisa que existia de fato, né, na experiência não só do Rock in Rio, mas que o Brasil começou a fazer há muito tempo. Na área de música, a gente ainda está à frente do mercado. A gente teve uma surpresa muito grande chegar nos Estados Unidos, que é o país do entretenimento, achando que a gente ia pela primeira vez dialogar, trocar, né? E a gente, afinal, estava levando uma coisa completamente nova. Essa relação da marca ativando o evento, um evento de música, é muito rara nos Estados Unidos. É uma coisa que está começando muito aos pouquinhos agora. O mercado americano nunca precisou, né? A nossa relação com as marcas, ela nasce por necessidade. O mercado americano, com poder aquisitivo forte, você contrata o artista, contrata a casa de show, vende ingresso, está tudo resolvido. Na realidade do Brasil, isso é muito diferente. As marcas fazem parte da construção. Em Portugal isso está acontecendo e, de novo, sempre que você quiser entregar um produto mais sofisticado, isso vai acontecer. As marcas são responsáveis por entregar uma experiência de excelência.
Se não fossem as marcas, a experiência seria muito mais alternativa, muito menos sofisticada, muito menos elaborada em termos de infraestrutura, de line-up, de todos os serviços. Então as marcas fazem o Rock in Rio acontecer. Não vou deixar muito que a vida começasse agora. Vocês repararam o que ela falou ali? Que ela foi fazer em Las Vegas o Rock in Rio e os caras ficaram impressionados como é que ele veio pago. Porque o Rock in Rio só é feito se ele já está pago. E nos Estados Unidos, não. Eles escolhem um conjunto, eles vendem os ingressos e quando os ingressos pagam esse conjunto, é que eles botam outro e vai fazendo. Ela falou, não, eu começo com line-up definido. Porque quando ele começou o último Rock in Rio, ela começou com 30 milhões. Ela pôde contratar o Queen, então ela ficou o Queen, a Rihanna, mais uns 3, e já começou com esses 3. Porque o que vem de ingresso é lucro. E ela vai colocando com as outras marcas que vêm para fazer ativação e fazer isso aí. Vocês estão percebendo a importância do que vocês estão fazendo nessa universidade? Vocês estão estudando? Eu não sei se vocês estão... Eu não sei nem se vai funcionar. E eu estou passando, não vou passar esse ridículo, não. Que era eu ali vestido de Mário. Professor, diga. No São Rómulo também tem camarotes de marca de cerveja, entre outros. Isso também é considerado live market? O live market é feito na Marquês de Sapucaí, nos camarotes, sim. Quando eu, por exemplo, fiz durante 3 anos na Nova Skin, que hoje é da Devassa. Eu era responsável por toda a parte artística, não necessariamente pela parte de design, porque eu tinha um parceiro que era uma agência chamada ACP. Então, a ACP era montadora. Mas a ACP, se ela fosse montar, ela fazia parede bonita, botar. Agora, quem criava, por exemplo, dentro de um deles que eu fiz, o tema era o Cartola. Então, tinha um DJ lá, o DJ saía de dentro da Cartola. Eu botei uma Cartola para ser o DJ. Isso é uma forma de interagir com o público, de buscar. Eu, no 3º andar, porque todo o tema era Cartola, era O Mundo é um Moinho. Então, eu criei 3 moinhos que, colocados um do lado do outro, você olhando, pareciam que rodavam, porque isso dá um truque. E ele foi feito pelo pessoal de escola de samba. Então, tematizar. E aí eu coloquei lá dentro oxigênio odorizado, massagem, que são ações para que as pessoas não só vão ao camarote, mas saiam de lá com uma experiência diferente. Não adianta ir para o camarote da Brahma e tomar Brahma. Isso ele toma em qualquer lugar. Mas as coisas que tem no camarote da Brahma, que é feito pela Banco de Eventos. Brahma é Banco de Eventos, Camarote do Rio é a Vera. Sempre tem uma agência de live que faz uma espécie de ativação, porque às vezes tem marca, como é o caso do Camarote da Brahma. Às vezes é autoral, como é o caso do Camarote do Rio, que é da Vera. Por que isso aconteceu? Porque a gente ficou brigando para saber se a mídia era alternativa ou mídia tradicional. A gente não percebeu que as verbas foram mudando de mão porque o cliente, não porque ele não gosta de publicidade e tal, ele queria vender. E era muito mais fácil vender no ponto de venda, junto do shopper, do que vender através da comunicação feita convencionalmente ou tradicionalmente, como queiram. Então, houve uma migração de coisas. Antigamente, a gente falava que o lugar mais caro de mídia do que a gente tinha para o consumidor era a TV. Hoje, o mais caro é o ponto de venda. Vai tentar botar alguma coisa no ponto de venda para tu ver. O custo que isso gera, sob o ponto de vista do tempo que vai ficar, da infra e das restrições que eventualmente tem. Por quê? Porque lá está o shopper. Vocês conseguem fazer diferença entre shopper e consumidor? Isso é importante. Conseguem? Qual é o teu nome? Não tem problema. Mas você toma banho? Toma? Com algum sabonete especial? Não? Qualquer um serve? Dove. Olha só a questão do consumidor, né? Qualquer um serve? Não, pera. O Dove. Dove já é uma escolha de consumidor. Mas vou... Eu tomo banho no shopping, clube, eu o sabão líquido que eles colocam lá, que eu tenho a menor ideia de qual seja, eu tomo banho. Não, tá certo. Tem que ser Dove. Dove tem leitinho de cabra da primeira idade. Isso é joia. Mas vem cá. Aí você que compra o sabonete de você? Então você vai... Você é consumidor de shopper. Consumidor é alguém que é impactado pela mídia de um modo geral e passa a ter uma relação, às vezes, não só afetiva, às vezes afetiva, que é o caso da Apple.
é para uma relação mais afetiva do que técnica. Se botar no frigir dos ovos, a Samsung leva vantagem. Mas, afetivamente, a Apple nos é mais valorosa. O consumidor é um cara que tem relação com marca, que pode ser afetiva, e pode ser a relação de se sentir bem com esse produto, ou de ter nele algo que lhe fale ao seu modo de vida, etc. Nem sempre o consumidor é shopper, porque se ele não for ao ponto de venda e comprar, ele só é consumidor. Se ele vai lá e compra, ele é shopper. Mas não entendi. Entendi, por exemplo, o cara mora... Vamos supor que você morasse com a sua mãe ainda, e que a sua mãe fizesse as compras. E que o dinheiro fosse dela. Você simplesmente chegasse para a mãe. Mãe, é o seguinte, eu estou usando o Dove, porque no Jockey tem esse negócio, e o Dove é que é legal para eu me sentir bem, tal. A senhora compra o Dove quando for fazer compra? Ela diz, claro, não, eu vou comprar. Ela vai para o supermercado. Sua mãe talvez não seja consumidora de Dove, mas ela vai ser sua shopper. Ela chega lá, está lá o Dove. Aí estava Dove, R$ 8,60. Aí do lado está escrito Palmolive, R$ 1,20, compra 4, leva 6. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar um tempão tomando banho de Palmolive. Porque o shopper, ele quando age, ele age um pouco na racionalidade. Ele vai ser impactado. Se o shopper for muito ligado, se for um consumidor afetivo, ele nem vê isso. Por exemplo, o cara quando quer comprar o iPhone, ele quer comprar o iPhone. Ele vende o carro, a mãe, alguém, ele quer comprar o iPhone. Então ele não chega lá e pergunta assim, quanto é o Samsung? Ele não pergunta. Ele diz, quanto está o iPhone? Ah, eu posso fazer em 10 vezes? Ele vai assim. Porque ele não está sendo shopper. Ele está sendo mais do que consumidor shopper, ele está sendo fã, que é o terceiro nível que se espera hoje no marketing. Primeiro é o consumidor, o segundo é o shopper, o terceiro é o fã. Um fã, está nem aí. Mas consumidor, não deixa tua mãe comprar sabonete, não. Rapidinho. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Preste atenção, porque isso é importante no marketing. Hoje, a maior empresa de táxi do mundo não tem nenhum táxi. Isso seria impensável há 10 anos atrás, a gente não tinha nem como pensar isso. Mas hoje a gente sabe disso e também é esquisito, né? Eu vou pegar um táxi no Uber. Não vai pegar um táxi no Uber. Tu vai pegar um táxi de um cara que tu nem conhece nem o Uber. Certo? A maior empresa de esporte não tem nenhuma fábrica. Ela tem uma marca, uma área de... Ela tem um prédio de marketing, cara, um prédio. Mas não tem uma fábrica. As fábricas ficam normalmente no Vietnã e tal, e ela tem controle de qualidade. Ela só aplica a marca se o produto estiver dentro dos padrões para os quais ela treinou o grupo. Mas ela não é. Saca isso? Seria impensável também. Pode falar. Essa rigidez de padrões da Nike aqui no Brasil, antigamente era Martiniano, lá do Rio Grande do Sul, que fabricava a Nike, não atingiu os níveis adequados de qualidade, foi rifada e hoje é o Alpargatas, né? Eu acho que é o Alpargatas. Então você vê a que ponto nós chegamos. Agora, a maior empresa de vendas da web não tem um produto em estoque. Gente. A gente compra num lugar que não tem nem prateleira. Assim, você compra uma máquina fotográfica, ele não tem nada na prateleira, que é Alibaba. Assim, eles simplesmente intermediam a venda. Agora, assim, o que mais me chama a atenção é que a maior empresa de conteúdo do mundo não gera nenhum conteúdo próprio. O nego trabalha de graça para ela, todo mundo fica amarradão de trabalhar. Ele é responsável por toda a informação atualizada. Quando eu quero que qualquer coisa, eu entro nela. E a gente trabalha feliz para ela, que é o Facebook. Porra, para pensar nesse mundo. Esse mundo é que está gerando a comunicação. É ele que está te dizendo como comunicar. E parece que a gente não está enxergando. A gente ficou brincando se o mundo era online, offline. Brincadeira tola. O mundo nunca foi, desde que apareceu o digital, nem online, nem offline. O mundo é online. Tudo que é físico hoje vai cair no digital. E o que é digital vai ser insight para físico. Como assim? Tu vai ler alguma coisa no Facebook, em algum lugar, que vai dizer, puta, peraí, dá para eu fazer isso. Porque vão ser insights de conteúdo que você vai receber e que vão mexer com a tua cabeça para trabalhar no mundo real. Em contrapartida, se fizer o teu aniversário e tiver 3.000 pessoas lá contigo no Facebook e tu chamar só 30 e chamar para as 30 e dizer assim, irmão, tô ruim aqui o dinheiro, vou fazer essa porra com o Romualdo, ver se funciona. Você, tô com pouco dinheiro, vamos fazer uma festa só pra gente e tal. O Romualdo vai pegar a porra da máquina dele, vai tirar uma foto e falar assim, no aniversário do Tony, me fudeu. Eu perco 500 pessoas saem, porque o mundo digital absorve o mundo físico o tempo todo. Tira um nudes para mim aí, deixa no teu celular.
Não precisa só deixa no teu celular para tu ver se eu não vou descobrir onde ele está. É por isso que não pode tirar nude, galera. Quer tirar um nudezinho legal? Compra aquelas máquinas velhas. Tira, aí quando o namorado chegar assim, vai te mostrar. Se botar no celular ou no computador, a gente acha, hein? Acha. Ou seja, somos ultra informados. A gente hoje está dando ideias geniais desde que os produtos sejam diferentes. Não adianta nem mais a ideia ser genial se o produto não parecer diferente. Está tudo muito customizado. Isso aqui, antigamente, passava batido. Hoje vai ter um babaca que vai tirar uma foto e vai botar no Facebook. São 300 milhões de imagens ao dia. Então, dá um mole na rua para tu ver o que acontece hoje. Abre uma empresa e não leva a sério as mídias sociais. O Suco do Bem disse que comprava laranja no tal do Seu Francisco de São Paulo. Não é que um babaca foi lá no tal do Seu Francisco e perguntou se eu vende laranja. Ele, eu não sei nem o que é Suco do Bem. Nossa, acabou com o Suco do Bem. O Suco do Bem hoje é o Suco do Mal. Que o Seu Francisco está até hoje querendo receber onde está a laranja dele. Então não dá para mentir, cara. Ficou ruim mentir. Eles falam assim, eu não fui, né, em tal lugar porque eu estava em tal lugar. Porra nenhuma, tirar uma foto. Aí, feito controle remoto, assim, eu sei que não vai passar, mas você está assistindo um filme, legal, né? Aí você entra, isso aqui não funcionou, mas é um comercial do Leite Cami. Isso aconteceu comigo, eu estava assistindo um mau filmão, o Brad Pitt ia pegar a mulher, me amarro no Brad Pitt, menos que a Angelina Jolie. E aí ele pegou a mulher, dançou, jogou ela na cama, na hora que ele foi pegar, entrou Leite Cami, cara. Leite que é leite Cami. Eu estava em Minas. Eu gravei essa merda. Porque você pensa... Ninguém quer ser invadido por nada. Eu não pedi a porra do leite. Eu tenho ódio de que leite comi. Desde que ele cortou a cena do Brad Pitt. O que aconteceu? Eu não vi mais o filme e comprei a Netflix, que é para ver o filme sem entrar leite comi. Certo? Efeito Porta dos Fundos, cara. 3 milhões e 600 mil pessoas inscritas no canal. 9 milhões e 200 mil pessoas assistiram o filme na lata. 317 milhões de visualizações, isso seria impensável há 10 anos. A gente faz uma fama, a gente faz um monte de coisa legal no YouTube, né? Faz merda também com o Justin Bieber. Mas, pô, tá valendo, né? Tem Porta dos Fundos. O Google bateu a mídia convencional. A gente só acredita no que o Google fala. Eu, como professor, não passo mais trabalho. Só se for na sala. Eu passo o maior trabalho do Google. O nego vai lá, copia e cola. Ainda cola o erro do Google. Eu dei 0 para todo mundo, que até o erro do Google estava lá. Falei, era aqui, porra. Todo mundo... não, foi no Google aqui. É igualzinho. Tem uma história conhecida aqui, que um professor passou um trabalho sobre Van Gogh. Van Gogh. E aí o aluno pegou no Google, fez o tradutor e copiou, colou, sem ler, nem revisar, e o trabalho veio todo assim. O transporte popular, GOG. Bom, terminando a história, vocês estão vendo por que tinha que estar alguma coisa ao vivo. A gente quer menos líderes com rosto, porque a gente está mais afim de líderes sem rosto. É por isso que proliferaram os vloggers e os bloggers. A gente quer gente como a gente falando coisa. Esses caras entrando aí, tem que ser muito bom para trabalhar no meio digital. A gente criou um tal de consumidor virtual, e-commerce, e aí aquela coisa que a gente aprendeu dos 4P foi pro cacete, porque a praça era física. Agora ela é digital. E tem mais, a gente criou tudo, mas esqueceu de criar profissionalismo. Porque a mulher foi reclamar do Visu, aí botaram um cara que não entendia nada, o cara botou assim, ó, aproveita, leva isso para eles, vai se fuder, sua comunistazinha de merda. O cliente, a marca, cara, e não vão me enviar merda nenhuma, vai transar mal sua uma comida do caramba. O cara teve a coragem, resultado, a Visu quebrou. Isso não aconteceria antes das redes sociais existirem, então não dá para criar um negócio e botar qualquer imbecil para mexer. Tem que botar um cara profissional de mídias sociais. Botou mesmo. E a sua vagabunda de merda, domingo à noite você não, porra, essa cara pegou pesado. Resultado, às vezes falta profissionalismo, embora isso aconteça. O efeito Facebook, vamos lá ver se você é normal. 54% das pessoas olham ao acordar ou dormir, e olha mesmo. O cara já nem olha para relógio, vai ver que horas são no Facebook, lá no celular e no Facebook.
42% atualiza a rede durante a noite, se acordar. Principalmente quem tem 17, 25. Acorda de madrugada, sem sono. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa que não fez. O cara vai no Facebook, rapaz. 41%, não importa, eles preferem atrasar um pouco mais de 5 minutos para atualizar o perfil, para ver se alguém escreveu alguma coisa legal. A coisa ficou tão danada no mundo digital, a gente ficou tão dependente dessa coisa, que uma vez, isso é recente, né? Um hotel ofereceu 25% de desconto se o cara abrisse mão das redes sociais nas férias. Você pagava num pacote de 10 dias, mas não tinha direito ao Wi-Fi. Morou? Eles podiam dar, mas aí tu ia pagar integral. 25% era para poder curtir, porque chegou não estava mais curtindo. Bom, o resultado foi o seguinte. 57% não aceitaram abrir mão das mídias sociais. Eu pago integral. Eu quero Wi-Fi, eu quero Twitter, eu quero Facebook, eu quero Instagram. Então, 54% toparia ficar sem... Que mundo que a gente vive! Olha o que estão fazendo com a gente, essa merda. Os caras topavam ficar sem bebida alcoólica, mas não sem Wi-Fi. Não, Wi-Fi não, bicho. Eu não tomo birita, mas Wi-Fi não. Você vê... Agora, o pior é esse aqui, ó. 41% aceitaria ficar sem parceiro. Assim, nós estamos transando com o Facebook, gente. A coisa chegou a um ponto que quem somos nós, né? Resultado. Isso tudo porque a gente quer estar vivo. A gente quer estar antenado. A gente quer que a comunicação também esteja. As marcas precisam se mostrar vivas na nossa vida. Ou elas não têm nenhum sentido para a gente. As marcas que estão vivas na nossa vida, a gente consome. Se não está, não está aí. A que fala comigo, eu prefiro. E a que me responde, eu prefiro mais. A comunicação tem que ser viva porque tudo acontece em tempo real. As coisas são muito rápidas hoje. Então, façamos ao vivo. Eu não vou cantar o rap, porque eu não vou pagar tempo. Mas eu tinha um rap aí. Na próxima. Obrigado. Assim, eu queria que vocês pensassem o seguinte. Isso tudo é feito brasileiro. A abertura e encerramento foi. Lembrem-se toda a vida que o cara podia deixar vir um monte de estrangeiro, mas cometeu a sensatez de aquecer o Brasil, talvez porque eles ficaram com medo, né, de puta, se der merda, são os caras. Mas foi assim, né? Se der merda, foram eles. Deu tudo certo, não foram eles. Fomos nós. Tanto que a gente já está... Assim que esses caras americanos, ingleses, que eles queriam emplacar aqui, eram os caras que fizeram as outras. Agora eles têm que chamar o Abel, tem que chamar o Mar. E, vou te dizer, está arriscado a ficar sem emprego para os outros caras. Porque nós somos bons. Muito mais coisa aconteceu. Na última reunião, na segunda-feira, eu tive com a diretora de marketing da Coca-Cola, com o Léo, que é o cara que comandava lá a história toda, com o diretor comercial da Record, falando sobre coisa. Mas uma coisa ficou clara para mim. Eles não acreditavam em nós. Não acreditavam mesmo. Nós não acreditávamos em nós. 90% de vocês estão aqui metiam malho pelo Facebook, que é da merda, confundindo política com profissionalismo. A gente precisa fazer essa divisão. Tem gente que serve muito para a política, mas profissional é profissional. E aqui eu não estou falando de nomes, não é isso que me pega. Mas o problema era com o Eduardo Paes fazendo um monte de cagada e com alguns políticos ferrando o Rio de Janeiro. E a gente achou que nós também éramos ruins porque o governador é um merda, porque o prefeito é um babaca. O brasileiro não é ruim. E que não é golpe. E que não é golpe. Porque ali é o seguinte, os caras tinham que fazer... Imagina aquela história, temos que fazer com um quarto do valor que esse pago basicamente por marcas, temos que fazer bonito, porque senão as marcas não voltam aqui nunca. E fizemos, para mim, a maior abertura que eu já vi. A melhorzinha para emocionar foi do ursinho lá da Rússia, que o ursinho chorou. Assim que me deixou emocionado foi essa. Mas a nossa me emocionou mais. A definição mais simples de criatividade, né? Resolver o problema com as condições, né? O Tony nunca mais conseguiu dormir sem estar abraçado a um ursinho. Eu tenho meu ursinho mesmo, eu tenho ele. Você já viu o ursinho, né? Eu ia trazer ele, mas ele ficou dormindo em casa. Eu durmo com ursinho.
E quando eu canto rap, eu trago ele, porque ele também gosta de cantar. Mas eu sou assim, eu sou emocional. Mas 12 mil pessoas participaram da abertura. Isso eu deixei para o final de propósito. 12 mil pessoas participaram desse evento. Das 12 mil, 1.000 eram profissionais. 11 mil nunca tinham dançado. 11 mil foram envolvidos e trouxeram para si a responsabilidade de fazer aquele espetáculo. E aí eu termino perguntando, a gente é ou não é foda? Nós somos muito bons. Por quê? Fazer aquele espetáculo com 11 mil pessoas que não são... Porque não tinham. Não é só porque eles não quisessem ou não pudessem pagar. Não tinham tantos bailarinos ou tantas pessoas para fazer aquilo. E, cara, eu não vi erro. Assim, claro que se eu parar como técnico e ficar olhando de binóculo, eu encontro. Então, espero que vocês tenham dado um valor, não só aos jogos, abertura e encerramento, mas ao dado fundamental. O Rio de Janeiro tem um legado do qual vocês podem participar como estudantes de comunicação. O Live Market foi criado dentro das agências de publicidade, nos departamentos de promoção e evento. De lá saíram para gerar marketing promocional e estão aqui. A minha pergunta é por que vocês procuram tanto estágio em agência de publicidade e ninguém procura em agência de live marketing? Talvez estivessem nos Jogos Olímpicos, se tivessem procurado. Obrigado. Bom, então eu agradeço ao Tony aqui pela gentileza, a generosidade de vir compartilhar o seu conhecimento e as fofocas do mercado aqui com a gente. Você não pode falar que eu falei. Esse é um código de honra que a gente está implicitamente estabelecendo aqui. Quem ouviu as fofocas não pode contar, a não ser no Facebook. Deixa eu contar uma coisa aqui, que o Abel não veio, mas ele deixou você testemunha que se ele está viajando, que ele viria. Quem é o Abel? O Abel foi o cara que comandou esse troço todo, ele viria comigo. Mas ele teve um problema, cara, deve estar cheio de problema bom, não está com nem a gente. Depois dessa abertura, ele deve estar cheio de problema bom para resolver. Mas ele se comprometeu a arrumarem uma data e ele vir aqui para falar com vocês e trazer algumas informações. Exatamente. Ele já deu essa data, vai depender do a gente fechar um... Vocês fazem ideia da abertura do mercado internacional, né, que se descortinou para a empresa desse cara? É impressionante. Ele não consegue mais parar em lugar nenhum. É bom contar também que, na verdade, o início da carreira do Abel foi como cenógrafo da TV Globo. Né? Cenógrafo da TV Globo. Depois ele deu o pulo do gato, montou sua própria empresa, lá em Jacarepaguá. Né? Ele trabalhava aqui no Catete, não sei se a loja ainda tem, né? Um cara que era um polonês, que foi porque ele aprendeu de graça. Ele pediu para trabalhar de graça para aprender design, que o pai dele queria que ele fosse... E depois ele passou numa escola muito boa, que foi o Padija, lá na TV Globo. Né? E ele e o Mário... É papo de velho. Não é papo de velho. Você pega hoje esses caras que estão dominando tudo. Hoje o Mário ainda está na TV Globo. Tudo que tem de grandes eventos da TV Globo, ele ainda faz. Ainda preparou a esposa para ser a parceira dele de trabalho. E o Abel optou por um outro caminho, o caminho mais arrojado e mais arriscado, que foi de montar seu próprio negócio, né, junto com a Sheila, que é a esposa. E hoje o Flávio, que é o filho, O filho foi o cara que fez a produção dos Paralímpicos, o Flávio Machado. Sem contar que a gente também tem o maior evento do mundo de música, que é o Rock in Rio, que é o único evento que leva esse nome de Rock in Rio para onde for. É Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Madrid, Rock in Rio Las Vegas. Tem que engolir o Rio. E vai ter Pequim agora. A gente não tem dimensão disso. A gente é considerado o maior evento de música do mundo. Tomorrowland é a onda pro Rock in Rio. E o Rock in Rio, o primeiro evento, um grande evento do mundo a ter obtido a certificação de evento sustentável, que é uma norma ISO voltada só para a sustentabilidade de evento. Foi o primeiro evento. Londres fez também a Olimpíada. Aqui a gente teve alguns elementos de sustentabilidade muito fortes, muita coisa foi muito acordada no processo de escolha da cidade e algumas coisas a gente não conseguiu cumprir. Entre as principais, eu destaco a Baía de Guanabara. Né? E a própria BBC, naquele vídeo que eu mostrei, destacou isso lá, né?
com muita propriedade. Mas, no fim, se rendeu, dizendo que, como é que é? Era a cidade mais imperfeita, não é? Imperfeitamente perfeita, e é a cidade mais linda do mundo. Uma coisa que eu queria destacar também, Tony, agora no final da sua fala, sobre essa diferenciação que as pessoas ainda insistem em fazer entre online e offline. É muito comum um aluno virar para a gente e falar assim, não, me identifico muito com online, quero trabalhar com online. Como se o online estivesse completamente desconectado do offline. Não tem como, na verdade, os dois estão... Um depende... Uma vez disseram para mim assim, professor, do jeito que está indo, vai ser tudo digitalizado, tudo tecnológico. Eu falei, quem vai pensar nisso? Quem vai pensar nisso para ser assim? Nunca nós seremos dispensáveis. Agora, os indispensáveis serão os que pensarem mais rápido. Daí essa palestra. Os caras que não entrarem numa de achar que o mundo é off ou on, esses que acharem vão ter problema. Claro que vão ter. Mas os que sacarem que é all, nem nudes mais vão botar. Não sai com medo de nudes aqui. Mas se quiser botar, eu vou dar aqui o meu... Bom, então, muito obrigado pela presença de todos e vamos continuar. Tem aqui a programação da Semana Acadêmica. Está quentíssima, ainda tem bastante coisa bacana para a gente ver. Amanhã tem Cuca também, né? Vou conversar com a Daniela também, que a gente tem um protesto aqui, porque a Dani falou para a gente que professor que toca, que tem arte, não pode participar, é só aluno. Meu veemente protesto aqui. Estamos sentindo... eu ia dizer bulinado, mas não é bem esse o termo adequado. Gabriel Gutierrez, um artista de mão cheia aí, queria tocar, não só para aluno. Da próxima ano a gente vai protestar, vamos criar um Face dos professores só para falar mal de aluno.